E aí, pessoal, senhores alunos do nono ano, essa semana nós vamos estudar muito sobre quem? Sobre essa camarada aqui, a chamada circunferência, tá? E agora eu já vou explicar aqui para vocês, tá? Os elementos de uma circunferência. Vamos que vamos. Pessoal, como eu disse, você vai precisar de compasso, transferidor. Você pode ter o 180 ou 360 e régua, tá? Sem falta, você tem que ter isso daí para resolver os exercícios, tá bom? Só para desenhar aí uma circunferência, basta você centralizar aqui, né, o seu compasso e fazer então o giro desta forma aqui, né, sobre a ponta seca. Ele gira em torno aqui da ponta seca, fazendo esse giro aqui, né, que você tem, né, ó, a circunferência aí perfeita, tá bom? Já adiantando aqui, olha que chique, né? Aqui, pessoal, quando eu passo uma reta, um segmento, né, que corta de um lado dessa circunferência, passando aqui pelo centro, tá? E indo até a outra extremidade da circunferência, desta forma aqui, eu tenho aqui o chamado que eu tenho aqui passando, olha aqui, ó, passando aqui, saindo uma extremidade, passando pelo centro da circunferência, indo até a outra extremidade, eu tenho aqui o chamado, vamos lá, eu tenho o chamado diâmetro, tá bom? Professor, tudo bem. E quando eu tenho aqui uma outra reta, tá? Uma outra reta que não passa pelo centro, por exemplo, aqui, saindo dessa extremidade aqui, A, e indo aqui até a extremidade B. Pessoal, nesse caso aqui, eu tenho a chamada corda, tá? Corda de uma circunferência. Então, o diâmetro, ele vai de um lado ao outro. Vamos colocar aqui C, D, e esse centro aqui vamos nomear como O. Ele sai aqui de C, passando pelo centro e indo até o outro lado da circunferência. Esse camarada eu dou o nome de diâmetro. Se tem um outro que sai de um lado da circunferência, de uma extremidade, vai até outra, porém não passa pelo centro, é chamado de corda, tá bom? E pode passar bem próximo aqui, ó, bem próximo, tá bom? Do centro, mas não passando pelo centro, é chamado aí então de corda. Professor, eu tô lembrando o seguinte, quando sai aqui de uma extremidade e vai até o centro, para no centro, tá? Vamos colocar aqui ponto H. Sai aqui desse ponto, vai até o centro. Pessoal, só a metade que sai daqui de uma extremidade para no centro é chamado de quê? De raio, tá? Então o diâmetro ele é formado com quantos raios? Com 2 raios, tá? O diâmetro ele é formado com 2 raios, tá? A intersecção aqui de 2 raios, que sai de E até O é um raio e de C até O é outro raio. Então o diâmetro é composto de 2 raios, tá? Isso aqui que sai de uma extremidade e vai até o centro é chamado de raio. Beleza, pessoal? Professor, tudo bem. Olhando aqui, professor, com muita calma, eu notei o seguinte, que formou aqui um ângulo. Pessoal, percebe que 2 raios, quando é interligado com o centro da circunferência, nós chamamos de ângulo central, tá? É formado aqui o chamado ângulo, vamos lá? Ângulo, então de ângulo central, tá? Tá certo, pessoal? É isso aí, né? Por enquanto você tem que saber isso, né? Aqui, qual é a indicação aqui desse ângulo aqui, esse ângulo central? Nesse caso eu tenho a indicação dele aqui como H, vértice em O, C, tá bom? Essa é a indicação desse ângulo, aqui na circunferência, H, O, C. Ou posso dizer C, C vértice em O, H, ou H vértice em O, C, né? Eu dito assim. Professor, aqui do outro lado também, né? Posso dizer também que é o ângulo central? Sim, pessoal, também nesta ordem aqui de resolução. Eu trouxe aqui um outro exemplo muito interessante que vocês na realidade já sabem, né? Que é o quê? É o chamado comprimento da circunferência. Professor, que comprimento é esse da circunferência? Olha, muito fácil, né? Muito tranquilo. Vou fazer aqui um exemplo bem tranquilo para vocês. É assim, ó. Isso aqui
é uma circunferência, certo? Olha, é uma circunferência, né? Tá aqui conectada certinho, é uma circunferência. O comprimento da circunferência, o comprimento dessa circunferência é a mesma coisa que eu pegar, tá? Vou pegar essa expressão aqui e cortar aqui, ó, e abrir, esticar e medir ela. Quantos centímetros dá isso aqui, tá? Então, percebe, vamos medir aqui, o comprimento dessa circunferência é exatamente igual a do 0 até o 20, né? Olha aqui, ó, do 0 até o 20 dá exatamente 20 centímetros. Então, se eu tenho aqui uma circunferência, qual é o comprimento dessa circunferência? Qual é o comprimento dessa circunferência? 20 centímetros, tá? Basta eu cortar, puxar, esticar, e aí você vai ter a medida dela, que é o comprimento dessa circunferência. Então, quando se fala em comprimento da circunferência, é isso que eu acabei de dizer, né? Você tem aqui uma linha, né? Você corta ela, estica, e você tem a medida. Pessoal, só que aqui agora, hoje, nós vamos aprender o quê? Que vocês já sabem, estudaram lá no 8º ano. O comprimento sem a necessidade de ficar adivinhando ou medindo, cortando, esticando e medindo com a régua, não. Você tem uma expressão muito fácil, né? E já sabe. Professor, o quê? Sempre para calcular o comprimento da circunferência, e você já viu falar desse camarada aqui, ó, do π. O π, em um número aproximado, ele é sempre 3,14. Então, professor, como é que o senhor descobriu o número π? Eu já expliquei isso para vocês em sala de aula, mas eu vou reforçar aqui, né, nesse estudo sobre o comprimento da circunferência. Pessoal, basta você pegar o comprimento dessa circunferência, tá? Da forma que eu estava explicando. Você pega o comprimento dessa circunferência, no caso que eu expliquei sobre essa circunferência, você pega o comprimento dela e divide pelo diâmetro, tá? Você pega o comprimento dividido pela medida o quê? Do diâmetro, que sai desse ponto até a outra, de uma extremidade, passando pelo centro até a outra extremidade da circunferência, tá? Então, sai de um ponto e vai até o outro. Então, você basta pegar o comprimento, que é esse C, dividido, né, pelo diâmetro. Você vai ter o quê? Você vai ter 3,14 ou um número próximo. Pessoal, toda circunferência, não importa qual, se você fazer a medida correta do comprimento e do seu diâmetro, pegar o comprimento dividido pelo diâmetro, você vai chegar nesse número aqui, ó, nesse número π. Você pode fazer isso em qualquer experimento que você quiser em matemática. Aqui para você, já adiantando, o seguinte: professor, tem uma fórmula para determinar o comprimento da circunferência sem a necessidade de cortar? Lembra que eu disse? Se você pega o comprimento e divide pelo diâmetro, você obtém um número, que é o número π, que é um número universal, tá? Você, aonde for, Japão, China, Estados Unidos, Bélgica, Israel, França, Alemanha, onde você for, você vai ter o número π como esse número aqui, 3,14, como número universal. Professor, o diâmetro, o senhor disse que é 2R, né? Um R, que é 2 raios. Sim, ele é formado pela união de 2 raios passando pelo centro da raiz. Pessoal, olha aqui, eu coloquei, ó, 2 raios, tá? No lugar do D, eu coloquei 2R. Aqui você tem uma equivalência proporcional, ó. Nesse caso, você pode multiplicar cruzado. C vezes 1, que está debaixo do π, é C. 2R vezes π, fica 2πr. Então, fica assim, 2 vezes π vezes R. O comprimento, então, da circunferência é encontrado por esta formulinha aqui. O comprimento é igual a 2π raio. Π raio. Beleza? Aqui tem um exemplo. Vamos para o exemplo? Um homem determinado a melhorar sua saúde, o que ele fez? Ele resolveu andar diariamente numa praça circular que há em frente, né, à sua casa. Todos os dias ele dá exatamente 15 voltas, pessoal. Tem uma praça lá circular, né? E ele resolve, então, dar 15 voltas. Tem lá uma praça circular, ó. Vamos lá? Desenhar essa praça circular. Opa.
Opa. Vamos desenhar isso aqui. Calma. Pronto. Tem uma praça lá circular. E ele resolve aí dar 15 voltas em torno dessa praça. Todo dia, hein? Todo dia dando 15 voltas em torno dessa praça. Pessoal, essa praça, ela tem 50 metros, né? Dá exatamente 15 voltas em torno da praça, que tem 50 metros de raio aqui, ó. Tem 50 metros de raio. Ele tá dizendo aqui, ó, 50 metros o quê? De raio. Quer dizer que aqui é 50 metros. Ele quer saber qual a distância percorrida por esse homem. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o comprimento dessa circunferência, né? Professor, somente com raio dá para determinar a circunferência? O comprimento dá, pessoal. Você pega comprimento da circunferência é igual π. O π aqui, vamos usar como 3. Professor, posso usar o π como número 3? Pode, tá? Se o problema estiver determinando para você. Nesse caso aqui, esse problema que está no livro, na página 51 do seu livro, você tem aí o raio, o π, ele determinando o π como 3. Professor, não é 3,14? É o que eu acabei de dizer para você. Se o problema trazer falando que o π vale 3, ó, usa 3, tá? Então vai ficar 2 vezes 3 vezes o raio, que é quanto? 50, tá? O comprimento dessa circunferência é 50, pessoal, é 50 metros, tá? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 6 vezes 50, vai dar quantos? 300 metros. Então, pessoal, o comprimento saindo desse ponto, né? Fazendo essa volta aqui até esse ponto, ele faz uma caminhada de 300 metros. Porém, ele dá 15 voltas. Então, você vai pegar 300 vezes o quê? Vezes 15, né? Que dá 0, 0, 15, né? Vamos lá? Pessoal, olha, multiplicando 300 vezes 15, vai dar 4.500 metros. Pessoal, 4.500 metros é o que ele percorre, né? Diariamente, é o que ele faz aí diariamente. Vale exatamente 4,5 km, né? 4,5 km. Isso aqui é a distância que ele percorre aí diariamente em torno dessa praça. Pessoal, é isso. É o seguinte, agora é o que realmente nós vamos estudar aqui, que é como construir polígonos regulares. Vamos relembrar o que nós estudamos lá no oitavo. O que é um polígono regular? Polígono regular é um desenho, né? Uma figura geométrica que tem os seus ângulos internos congruentes, que tem a mesma medida. Todos os seus ângulos internos são congruentes e as medidas dos seus lados iguais, tá? Que também são congruentes, que têm medidas iguais aí dos seus lados. Isso é o que? Um polígono regular. Pessoal, agora nós vamos aprender a desenhar utilizando régua e compasso, desenhar um triângulo regular. Vamos desenhar esse triângulo regular? Primeiro passo, o que você tem que fazer? Você tem que determinar aqui uma medida, tá, na sua régua. Você pode determinar aqui uma medida qualquer, né? Vamos determinar aqui uma medida de 6 centímetros. 6 centímetros. Você pode determinar a base desse triângulo, tá? A base desse triângulo. Vamos colocar aqui ponto A e ponto B, tá? Feito isso, o que você vai fazer? Vamos lá. Você pega o seu compasso, tá? Pega aí o seu compasso, fixa a ponta seca sobre o ponto A e estende até o ponto B. E aí você vai fazer uma giratória aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, tá? Ó, você fez isso aqui. Agora você pega essa ponta seca com a mesma distância, percebe? Olha, aqui, ó, e gira ele, ó, tá? Onde ele cruzou ali, aqui você fixa o quê? Fixa um ponto, tá? Aqui você pode pegar a sua régua, tá? Pega a sua régua e liga os pontos determinados, certo? E no ponto B também. Ó, vamos dizer que esse ponto seja o ponto C. Aqui eu desenhei o que? Aqui eu desenhei um triângulo regular. Triângulo regular, tá? Nesse caso, vamos lá.
eu determino que esse ângulo aqui é 60 graus, esse aqui também é 60 graus, e esse aqui também é 60 graus, né? E esse aqui, ó, e esses lados, todos eles têm o que? A mesma medida. Então, eu estou diante de o que? Um triângulo regular. Tem os seus ângulos internos congruentes e os seus lados com a mesma medida. Eu digo, então, que é um triângulo regular. Vamos fazer uma outra figura aqui bem interessante, olha. Pessoal, aqui você tem um passo a passo de como desenhar a próxima figura que nós vamos estar determinando, que é o que? Um hexágono, tá bom? Como você determina o hexágono? Vai ter o início, tá? Com a régua, traçar a B com a medida correspondente ao lado do hexágono, abrir o compasso com a medida AB, fixar a ponta seca em A e traçar uma circunferência. Aí vem o próximo passo, aqui, 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 e aí você tem aqui o fim, né, que é o desenho aí do seu hexágono. Mas para isso, eu vou desenhar aqui e você presta muita atenção para entender e depois você vai ter que fazer lá nos exercícios, tá, o desenho. Bem, muito bem, folhinha preparada aqui, branquinha, né, para nós desenharmos aí esse hexágono, tá bom? Então, senhores, vamos lá. Primeiro passo, o que você tem que fazer? Pega a sua régua, né? Primeiro tem que fazer, pega a sua régua, centraliza bem no centro da folha do seu caderno, tá? E você vai escolher aqui um segmento no centro do seu caderno. Eu vou escolher aqui um segmento aqui de 5, vou escolher de 6 centímetros. 6 centímetros, tá? 6 centímetros. Eu vou dizer que esse segmento tem ponto A, ponto B, tá? Isso eu estou começando a construir o meu hexágono regular, sabendo que será um hexágono. Um hexágono é uma figura que tem 6, o quê? 6 lados. É um polígono que tem 6 lados, tá? Eu vou desenhar ele regular, sabendo que os seus ângulos internos terão todas as medidas iguais e os seus lados também, né? Os seus 6 lados terão todas as suas medidas também iguais. Esse é o primeiro passo, conforme está aí no livro, e você vai seguir a sequência da forma que eu apresentei para vocês. O segundo passo é o que? É você fixar a ponta seca no ponto A, certo? Estendida até o ponto B, e agora você vai fazer o que? Você vai construir uma circunferência, tá, em torno desse segmento. Então você vai formar aqui uma circunferência, ó. E sabendo que o centro, você vai usar o A como centro dessa circunferência. Colocou aqui a ponta seca, você vai girar aí o seu compasso, formando então esta circunferência, tá bom? Então esse é o segundo passo. Feito isso, o que você tem que fazer? Fixou primeiro, né? Nesse primeiro passo, no segundo passo você fixou no A. Agora terceiro passo, pessoal, você vai fixar a ponta seca em B, tá? Passando uma outra circunferência em A. Então você vai fazer isso aqui, ó, em A, ó. Então você vai fazer isso aqui em A. Você vai desenhar outra circunferência, agora girando com o centro dessa circunferência o ponto B. Então ficou com duas circunferências, tá? Uma em centro em A e outra em centro em B. Tá? E você fez aí essa medida. Esse aqui é o terceiro passo, eu posso dizer também que é o segundo passo. Eu vou desenhar aqui a figura. Conforme você tem visto, aqui, ó, formou um ponto, né? Que eu vou dizer aqui que é o ponto O, tá? O ponto O, tá? Ponto O. E nesse caso, vamos lá. Esse aqui, então, como eu tô me dizendo, forma aqui o ponto O. Pessoal, feito isso, o que você vai fazer? Com essa mesma abertura aqui do compasso, de A até B, você vai fixar a ponta seca sobre o ponto que? O ponto O. Feito isso, você vai desenhar aqui o que? Uma outra circunferência, tá? Você desenha uma outra circunferência, tá? Ó, feito isso, você desenha uma outra circunferência, tá? E aí você tem aqui 3 circunferências. Percebe que você formou um ponto aqui e outro aqui, tá? E isso você vai aprender, senhores, você vai aprender praticando. Vamos dizer que esse ponto aqui seja o ponto F e esse aqui seja o ponto Q? Ponto C, tá? Esse seja o ponto C.
Com a mesma abertura do compasso, vamos para o último passo aqui. O último passo é o desenho, né? Mas vamos aqui para o antepenúltimo passo. Com essa mesma abertura, você fixa aqui o ponta seca sobre o C, tá? E você vai fazer isso aqui, ó. Só isso, ó. No último passo. Aqui. Vai em F e faz isso aqui também, ó. Isso aqui, tá? E aí, você tem aqui formado o seu hexágono. Ué, professor, como assim? Vamos aqui nomear esse ponto E como ponto E e esse aqui como ponto D, tá bom? Como ponto D. Agora, o que que você faz? Você pega a sua régua, cadê a régua? Vamos lá. Pega a sua régua e liga aqui os pontos. Liga esse ponto. Professor, e o centro? O centro não. O centro não será necessário. Liga esse aqui, ponto B ao ponto C ao ponto D e ponto D ao ponto E e o ponto E ao ponto F. Ponto E ao ponto F. Percebe, pessoal, que eu formei aqui uma figura o quê? Regular, né? O chamado hexágono regular. Vamos contar os lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Lembrando que todos os seus lados, todos os seus ângulos têm a mesma medida, todos os seus ângulos internos têm a mesma medida e todos os seus lados também têm, nesse caso, a mesma medida. Segue passo a passo, da forma que está no livro, que você vai conseguir, tá bom? Só que você tem que seguir passo a passo, tá? Sempre, tá? Sempre, olha, percebe que todos os polígonos que são regulares, todos os seus lados têm o que? A mesma medida. E a abertura do seu compasso não pode alterar. Do jeito que você mediu isso aqui, você vai usar para todos, tá? Ó, você vai usar para todos, tá bom? Senhores, é isso aí, né? Você pode estar pintando, né, o seu polígono, né? Eu acho, pessoal, que é isso aí. Na página aí 54 tem um enunciado da forma que você faz aí para seguir, né, desenhando esse polígono, tá? Na questão número 9 do livro de vocês vão ter aí para desenhar, né, um quadrado, tá? Uma figura também bem fácil de fazer o desenho. Você vai determinar aí a medida do lado desse quadrado e você vai, por meio da circunferência, né, utilizando o seu compasso, você vai fazer aí o seu desenho. Pessoal, é isso aí. Lembrando que nós estamos trabalhando, né, no ano aqui de 2020, pelo livro de Joamir Souza, né, Matemática, Realidade e Tecnologia, aplicada aí esses conceitos aos alunos do 9º ano, tá bom? Livro atualizado da FTD, e fica aí essa dica para aqueles, né, pelos quais não são os meus alunos, que não estão estudando atualmente essa matéria, porém talvez você acesse esse vídeo por meio de alguma pesquisa. Então não se esqueça de se inscrever aí no canal, tá? E beleza, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Então, senhores, olha aqui, exercícios da página 54 e 55. Não se esquecer que esses exercícios você vai ter que copiar, né? Copiar e responder, tá bom? Então, essas tarefas aí da página 54 e 55 serão tarefas para esta semana agora, tá bom? E é isso aí, né? Se vocês tiverem dúvida, por gentileza, me procure no privado, mande aí o seu WhatsApp com a sua dúvida, tá? Tira uma foto aí da folha do seu caderno, e isso eu estou me dirigindo aos alunos, tá? Da classe do 9º ano aí, do município aqui de São Francisco do Guaporé, tá bom? É isso aí, senhores. Um abraço aqui do professor Marcelo. Até a próxima aula.